Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente aqui na Fonte TV para você. E hoje tratando de um assunto muito importante, doenças renais crônicas, ou doença renal crônica, que consiste na perda lenta e progressiva dos funcionamentos dos rins. As doenças ligadas à função renal são geralmente silenciosas. Segundo especialistas, o diagnóstico precoce e o tratamento da fase inicial pode evitar que a doença chegue em fases mais avançadas. Nós vamos falar sobre tudo isso, diagnóstico, prevenção e também o tratamento e aconselhamento psicológico dos portadores dessas doenças. Para tratar desse assunto, eu recebo a médica nefrologista Valesca Bernardes, a psicóloga coordenadora da seção de psicologia do HGG, Andréa Tomé, e o gerente da Central de Transplante de Goiás, Dr. Luciano Leão. São os meus convidados desse programa imperdível de hoje. Em um minuto eu volto para conversar com eles. Olha, o mau funcionamento dos rins, o órgão que tem a função de filtrar o sangue, é chamado de doença renal crônica. O mal muitas vezes é silencioso, o que atrasa, por exemplo, o diagnóstico e prejudica, evidentemente, o tratamento. Dependendo da situação, somente um transplante pode resolver o problema de saúde do paciente. Veja nessa matéria. A doença renal crônica é a perda lenta do funcionamento dos rins. A principal função dos rins é remover os resíduos e o excesso de água do organismo. O problema piora lentamente com o tempo. Nos primeiros estágios, ele pode ser assintomático. Por isso, a maioria das pessoas não percebe que sofre da doença. Se a pessoa já tem um diagnóstico de hipertensão, se já tem um diagnóstico de diabetes, ele tem que fazer anualmente o exame de urina e o exame de avaliação da função renal, que é através da creatinina, entendeu? E, se ideal, também avaliar a proteinúria, a perda de proteína na urina. O estágio final da doença renal é chamado de falência renal crônica. Os rins já não funcionam mais e o paciente necessita se submeter a um tratamento que substitua a função dos rins. Um dos tratamentos bem conhecidos pela população é a hemodiálise, que é realizada por meio da filtração do sangue. Lara tem que se submeter a esse processo 3 vezes por semana. A mãe acompanha de perto as sessões da filha no Hospital das Clínicas em Goiânia. Graças a Deus isso tá sendo bem, sabe, assim, satisfatório, sabe? Ela melhorou bastante. Larice também faz hemodiálise no HC. Aos 9 anos, ela está na fila de um transplante. O sonho da garota é receber o rim de um doador. O que você fala para eles? Assim que eu queria meu rins. Meu sonho é conseguir meu rins, viver. Só. Todo dia eu falo pro doutor, vou ganhar meuzinho, então Deus abençoa que seja logo, né? Keiner, que sofria de doença renal crônica, conseguiu realizar o transplante. Após um difícil tratamento de 2 anos e meio, ele foi submetido a uma cirurgia. A vida com transplante, né, foi muito bom. Hoje a gente tem uma vida, né, completamente, uma vida assim, quase do que normal. Não é normal por quê? Porque você tem que ainda ter os acompanhamentos médicos, né? Você ainda tem que tomar os medicamentos, que são os imunossupressores, que é contra a rejeição. Mas graças a Deus, né, tá tudo sob controle. A doadora do rim foi a irmã de Keiner, que se sensibilizou com a situação dele e decidiu se submeter à cirurgia para a doação. Para ela, a maior recompensa dessa atitude de coragem é vê-lo tão bem. Eu vejo ele assim como uma bênção de Deus, como um milagre de Deus, sabe? Vejo ele bem, seguindo com a vida dele, né? O dia a dia dele com saúde, com alegria. Olha, para tratar desse assunto e assuntos afins, eu trago a doutora Valesca Bernardes hoje, que é nefrologista, a doutora Andréa Tomé, que é psicóloga e coordenadora da seção de psicologia do HGG, e o doutor Luciano Leão, que é gerente da Central de Transplante aqui do estado de Goiás. Eu vou começar com a doutora Valesca, até para que ela possa nos explicar bem o que seria uma doença renal crônica, qual é a função do rins, porque é tão importante tê-lo bem funcionando no nosso organismo. Boa noite, doutora Valesca. Boa noite, deputado. Bem, a doença renal crônica, ela é uma doença muito importante, tem aumentado muito
nos últimos anos a sua incidência, a sua prevalência. A gente acredita que cerca de 10% da população mundial tem a doença renal crônica. E doença renal crônica... 10%? Não. 10%. Por quê? Doença renal crônica não é só o paciente que o rim parou de funcionar e que ele precisa fazer hemodiálise. É qualquer paciente que tenha alguma alteração do funcionamento do rim, uma diminuição do funcionamento mesmo que seja discreta, ou alguma alteração, ou alguma perda de proteína, perda de sangue no rim, que não esteja associada a alguma infecção. Então, por isso que é uma prevalência tão grande. Para a gente ter uma noção, cerca de 30% da população mundial é hipertensa. Então, 1/3 da população, dessa população hipertensa, por exemplo, teria doença renal crônica. E da importância da gente conscientizar a população disso, que ela é uma doença prevalente, que não é só quando acabou o funcionamento do rim que precisa se procurar o nefrologista, né? E que existe uma população de risco. Então, todo paciente que tem hipertensão arterial, todo paciente que tem diabetes, todo paciente que tem pedras nos rins de repetição, né, que a gente chama de litíase, ou infecções de urina de repetição, são pacientes que têm um risco aumentado de ter doença renal crônica. E eles precisam que seja avaliado o funcionamento dos rins deles, através ou do exame de sangue ou do exame de urina simples, que seriam as avaliações iniciais. Então, é uma doença muito importante e que começa muito antes da necessidade da hemodiálise ou da diálise peritoneal ou do transplante. Ela começa quando o rim está funcionando menos de 90 ml por minuto, que de uma forma leiga a gente poderia falar menos de 90%, se fosse fazer uma analogia. Então, é uma população muito grande que precisa ser melhor conscientizada da necessidade de ter a avaliação da função do rim. Doutora Valesca, qual é o grande ou quais são os grandes vilões do rim hoje, dos nossos rins? Com certeza, a hipertensão e o diabetes. Né? No Brasil, a principal causa de doença renal crônica terminal, que é a que a gente chama o paciente que necessita de hemodiálise ou diálise peritoneal ou do transplante, é a hipertensão, e a segunda causa é o diabetes. No mundo, Estados Unidos, Europa, países ocidentais de maneira geral, o diabetes vem em primeiro lugar e a hipertensão vem em segundo lugar. Então, são os dois grandes vilões. E mesmo quando a causa da doença renal crônica não é ou a hipertensão ou o diabetes, essas duas doenças, quando presentes, pioram, aumentam o que a gente fala de progressão da doença renal crônica, ou seja, o rim piora mais rápido, mesmo que tenha sido outra causa da doença renal crônica. Então, são os principais vilões. Hemodiálise é só quando o rim para de funcionar, doutora? Na verdade, assim, não necessariamente quando ele tem uma parada completa. À medida que o rim vai diminuindo o seu funcionamento, vão surgindo alguns sintomas, né? Ele deixa de ter a capacidade de filtrar o sangue, então pode vir uma diminuição do apetite, pode vir náuseas, vômitos, dificuldades, por exemplo, de manejar os eletrólitos, a gente fala de aumento do potássio, começa a vir inchaço. Em geral, esses sintomas pioram quando o rim funciona menos de 20 ml por minuto. Se a gente fosse fazer uma analogia, vamos colocar em porcentagem, menos de 20%. Então, esses sintomas se acentuam. Abaixo de 15 ml por minuto de funcionamento, ou de 15%, nessa analogia que a gente está fazendo, esses sintomas começam a se intensificar. E quando eles se tornam muito importantes, a gente já indica a terapia de substituição renal, ou transplante, ou hemodiálise, ou diálise peritoneal. Então, a gente avalia muito a taxa de funcionamento do rim e a presença de sintomas. Não é porque diminuiu de 15 se o paciente não está com sintomas que a gente vai começar a terapia, mas a gente já fica atento para a necessidade, orienta o paciente dos principais sintomas. Então, a gente guia muito mais o início da terapia pela presença desses sintomas. Ok, vou trazer a doutora Andréa Tomé, ela que é psicóloga, para a nossa conversa. Doutora Andréa, eu imagino que esses pacientes que precisam passar por hemodiálise precisam também de um acompanhamento psicológico, porque não é fácil toda semana, quase diariamente, ter que ir, tirar aí 1 hora, 2 horas, né? Não é moleza. O que a senhora fala sobre isso? Bom, boa noite. Não é só 1 hora, são 4 horas, 3 vezes por semana, né? Quem já está crônico, porque às vezes faz uma sessão ou outra só, né, doutora Valesca, até os rins voltarem ao funcionamento normal. Mas uma vez que ele já está em processo de hemodiálise, são 3 vezes por semana, 4 horas. Então, é muito comum o paciente ter a vida toda afetada, a vida familiar, a vida social, a vida de trabalho, né? Não são todas as profissões que permitem que uma pessoa se ausente 2 a 3 vezes por semana.
Porque normalmente é feito em dias intercalados, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Né? Não é todo mundo que consegue trabalhar com essa dificuldade de horário. E no dia que o paciente faz, vamos supor, se ele faz pela manhã, à tarde ele nem sempre está disposto a ter atividades, porque às vezes ele está se sentindo enfraquecido, querendo só ficar quietinho mesmo. Então, o dia da hemodiálise é um dia que não se utiliza, não é um dia útil. Né? Ele pode fazer uma atividade ou outra, mas normalmente ele fica mais quieto. E qual que é a importância de se aceitar e ter as emoções fortalecidas? Porque eu acho que um tratamento desse, se não faz, né, doutora, morre, né? Morre. Então precisa fazer. Então primeiro eu acho que o paciente precisa aceitar. Né, que ele precisa passar por isso. E depois ele se fortalecer para encarar. Como é que seria esse processo? A gente faz o acompanhamento dos pacientes que tanto que estão internados na diálise, quanto dos que fazem a hemodiálise no HGG, exatamente, no início pela aceitação, que não é fácil. Eu digo que a gente não gosta de restringir nenhum tipo de movimento. Imagina uma restrição que vai ser para o resto da vida, 3 vezes na semana pelo menos. Então, não é fácil para o paciente e para a própria família aceitar essas restrições pelas quais ele vai passar. Só realmente, à medida em que ele vai falando sobre isso, em que ele vai fazendo uma analogia com o processo físico, ele vai digerindo todas essas emoções, é que ele vai conseguindo aderir melhor ao tratamento. Porque se ele faz um dia, falta 2, a saúde do rim geral fica toda comprometida. Então é importante que o paciente realmente tenha consciência de que isso é importante para que a vida mantenha da melhor forma possível. E tem pacientes que têm um sucesso muito grande nisso, emocionalmente, a família apoia, mas sempre o apoio da psicologia é fundamental para que ele possa... O paciente renal às vezes tem muito nervoso, às vezes muito explosivo, porque não é fácil lidar mesmo com isso. Então, às vezes, eles chegam assim, eu não quero mais fazer isso, chega a última vez que eu venho, aí a gente vai tentando trabalhar para que ele aceite e lide melhor. E a importância da família nesse processo? Fundamental. Porque imagino que a maioria da revolta acontece dentro de casa, né? Provavelmente. Não quero ir para aí, a família ajudá-lo a aceitar e incentivá-lo. Como seria? A família às vezes entra em desespero. Se a pessoa não quer mais fazer e ela sabe que a vida do paciente depende daquele tratamento, às vezes é a família que entra em contato com a gente e fala, olha, por favor, fale com fulano ou com a fulana, ela não quer ir mais. Aí a gente marca para eles irem lá, vamos conversando, para que ele consiga aceitar. Agora, o apoio da família em todos os sentidos. Na adequação da dieta, né, porque o paciente ele tem restrições dietéticas e que se a família toda adere a isso, não, a comida é só para ele, é muito complicado. Muito ruim isso. Então, quando a gente atende a família toda... Quando a gente é gordinho, tem que fazer regime, já é ruim, imagina no caso desse. E é para sempre. Aqui eu queria ressaltar a importância do diagnóstico precoce, até porque, assim, muitas vezes o paciente renal crônico, ele se descobre renal crônico e aquilo é um choque para ele já precisa ir para hemodiálise. Então, de repente, a vida dele dá um stop e ele muda, ele tem que fazer hemodiálise, muitas vezes ele tem que ficar com catéter porque ele ainda não tem um acesso permanente. Então, tudo isso é muito chocante para o paciente, para a família, né? E quando a gente faz um diagnóstico mais precoce, tem a oportunidade de acompanhar esse paciente, né, durante a evolução da sua doença, prepará-lo para o início da hemodiálise, programar o acesso, isso tudo já vai trabalhando a cabeça, o emocional desse paciente. Olha, o seu rim está piorando, a gente vai instituir medidas para que isso ocorra de maneira mais lentamente ou não ocorra, mas que caso seja inevitável no momento, o paciente já está preparado, a família já está preparada. Isso é muito importante. A senhora falou de tratamento precoce, só hemodiálise é o tratamento em caso... Ou tem outros tratamentos que podem ser feitos? Porque a gente vai falando isso, tem muita gente que vai ficando já com medo, né? Tem outros tratamentos que podem ser feitos se descobrir precocemente, para que não chegue numa coisa tão radical? Claro, assim, na verdade, a gente tem o tratamento que a gente chama de tratamento conservador da doença renal crônica e a terapia renal substitutiva, que seria hemodiálise ou diálise peritoneal ou transplante. Então, infelizmente, não tem um tratamento específico para o rim ou um remedinho que a gente dá para o rim voltar a funcionar. Acho que quem descobrir isso vai ganhar muito dinheiro, porque não tem. É muito bem-vinda essa descoberta da Com certeza. Mas não tem um tratamento específico para a doença renal. Como é que a gente trata o rim? Tratando tudo aquilo que possa piorar o rim. Então, tratando a hipertensão com níveis assim, a pressão tem que ser menor do que 13/8, por exemplo, tratando diabetes,
tratando a perda de proteína na urina, tratando o colesterol alto. Então, tudo isso é tratar o rim. É tratar o rim também. E tem muita coisa que a gente pode fazer antes de chegar na hemodiálise, ou para que o paciente não venha chegar, ou para que, se isso ocorra, a gente fala de retardar esse processo o máximo possível. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que o rim funciona 35%, mais ou menos, e estão lá no 35%, no 35%, no 35%, não estão sofrendo as complicações, não estão piorando, provavelmente vão morrer de outra coisa. E é isso que a gente espera uma vez que a gente faz o diagnóstico. Não deixar que o paciente chegue na hemodiálise. Agora, se o paciente já chega precisando de hemodiálise, não tem mais o que fazer. Tá, e depois do intervalo, eu vou trazer o doutor Luciano para a nossa discussão, para a gente falar um pouquinho sobre transplante, até porque é o sonho de quem faz hemodiálise, vocês viram na matéria, é ter o transplante. Para a gente explicar um pouquinho para a gente como é que funciona isso aí. Em um minuto eu volto. Bom, hoje conversando sobre doenças renais crônicas ou renal crônica com a doutora Valesca Bernardes, nefrologista, a doutora Andréa Tomé, que é psicóloga e coordenadora da seção de psicologia do HGG, e o doutor Luciano Leão, gerente da Central de Transplantes de Goiás. Eu vou conversar com o doutor Luciano, até porque o tratamento mais radical que tem, no caso, seria o transplante de rins. Como é que acontece e qual o momento certo de fazer um transplante, doutor? O programa Nossa Gente, deputado Fábio Souza, doutora Valesca, doutora Andréa, estão, assim, com certeza contribuindo muito para essa discussão. E conforme o senhor pôde observar, deputado, e os telespectadores também, a questão dos transplantes, ela surge como uma opção em uma determinada fase da evolução da doença renal. E os dados que a doutora Valesca apresentou aqui, com muita propriedade, eles mostram que nós vamos conviver cada vez mais com essa questão da insuficiência renal, por assim dizer, porque houve um momento na vida em que o rim de tal maneira foi afetado, que os rins foram afetados, você não consegue mais desempenhar contento a sua função. E nesse momento, com todas as angústias, muito bem pontuadas também pela doutora Andréa, as famílias, os próprios pacientes e tal, surge como opção, e a doutora Alice colocou bem, as terapias substitutivas, quer sejam elas hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante. Então, as dificuldades que nós temos com relação aos transplantes em nosso estado, elas são várias. Ainda há pouco eu conversava com as duas outras participantes aqui, e não só nossos de Goiás, em todo o Brasil, no mundo todo, deputado. Infelizmente, hoje, qual é o grande problema nosso da Central de Transplantes? Isso mundialmente falando. Falta de doador. Anualmente, nós temos um aumento exponencial nas necessidades de transplante e as doações praticamente se mantêm estáveis. Ou seja, nós vamos tendo de um ano para o outro uma demanda reprimida muito grande. Isso faz com que as pessoas necessitem de um transplante, nós vimos exemplos aí que vocês mostraram muito bem, e a Central não tenha como responder a essa demanda. Por que não tem como responder? Primeiro, porque nós temos por parte dos profissionais de saúde ainda um baixo comprometimento com essa questão. Infelizmente, durante a graduação, a questão dos transplantes não é tratada nas faculdades, não faz parte do currículo. Esse é um trabalho que a gente está tentando fazer junto à Universidade Federal, de inserir na formação, na graduação dos alunos de medicina e também de enfermagem, a questão dos transplantes. E, posteriormente, as estruturas, muitas vezes, a estrutura das UTIs, não são suficientes para que se mantenha aquele potencial doador em morte encefálica que nós estamos falando, não doador intervivo, que é um outro capítulo. E as doações, elas podem acontecer com o paciente em morte encefálica ou com intervivo, no caso daquele paciente, foi a irmã que doou o rim para ele. Então, são situações previstas em lei. Mas o grande mote das nossas campanhas, dos nossos trabalhos, é o aumento das doações em morte encefálica. Porque como hoje nós estamos vendo cada vez mais, a chance de nós necessitarmos de um transplante é muito grande. Então hoje eu dou o rim para o meu irmão, deputado, e amanhã eu posso precisar de um rim novamente. Então esse é o mote que o Ministério bate na tecla de aumentar as doações em morte encefálica. Para isso a gente precisa de uma resposta da sociedade. Provavelmente nenhuma outra ação na área da saúde necessita tanto, deputado, da sociedade responder quanto a doação. Porque a necessidade é da sociedade e a doação é da sociedade. Então a sociedade doa para alguém, para um membro seu ser beneficiado. Perfeito. E quando, é só para me entender, quando uma pessoa precisa de doação, nós mostramos na matéria, tem até uma criancinha. E ela tem que procurar a central, fazer o seu cadastro, ou é o próprio médico que já manda o nome? Como é que funciona isso? Ótimo, eu acho que isso é uma questão importante. A legislação ela é bem clara, deputado e telespectadores, que a inscrição de um paciente em fila é
é exclusividade da equipe responsável por acompanhar aquele paciente pelo transplante. Isso é muito bom. Por quê? Porque ninguém melhor do que o profissional, o nefrologista, para avaliar a situação de um paciente. Nós da Central apenas damos as condições para que aquele paciente seja inscrito em fila. Existe um programa do Ministério, que é o Sistema de Informações Gerenciais, ao qual o paciente tem acesso. Isso foi um ganho muito grande. Hoje é muito transparente, deputado, porque o transplante exige principalmente transparência. A coisa tem que ser feita às claras, justamente para evitar que amanhã surja qualquer dúvida. Será que quem recebeu é quem precisava? É aquele que estava realmente necessitando do transplante? Se não houve comércio... Essa fila acontece por necessidade? Quem faça essa pergunta, eu sei que nos Estados Unidos é assim. O paciente A o estado dele é mais crítico que o paciente B, então ele está na frente da fila? Na verdade, a questão dos transplantes de órgãos, ela diferencia um pouco dos tecidos. Vou explicar isso melhor. No caso dos órgãos, existem diversos critérios que são definidos em legislação também, com relação a quem vai receber aquele órgão. Quando surge uma doação, toda a fila de pacientes, em princípio, pode receber. Nem sempre quem é o primeiro da fila, deputado, vai receber aquele rim que foi doado. Aí a equipe avalia bem a situação, os exames do doador, existe um casamento com os exames do receptor para ver compatibilidade. Isso é muito importante, porque a doutora Valesca ainda pouco conversava comigo, o indivíduo transplantado, a vida toda ele tem que usar medicamento justamente para evitar a rejeição, que era o terror. Os primeiros transplantes havia rejeição. Então, todos esses critérios são levados em consideração e a equipe fala, não, realmente o senhor fulano ou a senhora ciclana que vão receber esse rim, porque eles é que têm maior chance de ter o sucesso com o transplante. Tá, vou trazer a doutora Valesca aqui. Quando é que um paciente chega, vocês falam, não, agora tem que ter o transplante, não tem jeito? Na verdade, uma vez que se inicia a hemodiálise, como o doutor Luciano falou, quem encaminha o paciente para a central de transplante é a equipe responsável. Então, ou o paciente que iniciou a hemodiálise ou o paciente que iniciou a diálise peritoneal, ele vai ser avaliado, vai ter um médico nefrologista responsável por ele. A primeira coisa é a vontade do paciente. Então, a gente vai perguntar para ele, a gente vai avaliar as condições clínicas, se ele está bem, se ele está estável, se ele já melhorou dos sintomas iniciais. Teoricamente, se ele quiser, qualquer paciente que iniciou terapia renal substitutiva pode, ser transplantado. Aí a gente vai avaliar se ele não tem contraindicações formais, algumas infecções, cardiopatia grave, cirrose avançada, condições clínicas que a gente avalia. Então, teoricamente, qualquer paciente que necessite de terapia renal substitutiva, ele é um potencial candidato ao transplante, que sem dúvida é a única modalidade que corrige todas as consequências da doença renal crônica. Então, a gente faz essa primeira avaliação clínica e encaminha. A fila, como o doutor Luciano estava explicando, teoricamente é uma fila que é por tempo de inscrição. Então, mas toda vez que sai uma doação, ela roda baseada em critérios de compatibilidade. Tem alguns critérios que existem priorização. Alguns pacientes são priorizados na lista de transplante. Quais seriam esses critérios? O principal deles é o que a gente chama de falência de acesso. Por quê? Para que seja feita a hemodiálise, a gente precisa de uma veia construída, a gente chama de fístula, que é o acesso venoso. Para que seja feita a diálise peritoneal, a gente precisa do acesso pelo catéter de diálise peritoneal. E tem pacientes, principalmente pacientes já de longa data, em hemodiálise ou diálise peritoneal, ou pacientes que... principalmente pacientes diabéticos mais debilitados, que eles perdem esses acessos com facilidade e a gente começa a ficar sem opção. Não tem mais por onde a gente realizar ou hemodiálise ou diálise peritoneal. Esses pacientes, quando inscritos na fila de transplantes, eles são priorizados, porque ou eles transplantam ou eles vão morrer por falta de outra terapia. Então, existe uma série de particularidades na questão da fila de transplante e existe sim a possibilidade desse paciente ser priorizado. Perfeito. Doutora Andréia, tente me explicar, por gentileza, por que as pessoas têm ainda um certo preconceito em ser doadores. Tem gente que acha que o médico vai matar a pessoa, por isso que não vai doar. Tem muito disso. Por quê? Na verdade, é uma questão cultural. O transplante, por ser um procedimento muito novo, como corriqueiro, doutor Luciano, ainda não faz parte da cultura da nossa população. Mas a Central tem uma equipe de psicólogos que visitam os familiares dos pacientes que estão em morte encefálica exatamente para solicitar a doação e esclarecer esses pontos.
Porque quando o paciente entra em morte encefálica, às vezes as pessoas pensam que ele ainda está vivo, mas não. Ele está com apenas umas partes do corpo funcionando, que assim que forem desligados os equipamentos, deixam de funcionar. Então, não é que possa ocorrer um milagre, a gente acredita em milagre, né? Uma fé grande, mas se ele tivesse que ter acontecido, deveria ter acontecido antes da morte encefálica. Porque a partir biologicamente não tem mais solução, vamos colocar não, assim. Porque se reverter, ele vai ter sequelas seríssimas, porque já houve muitas perdas. Então, as pessoas têm que entender que morte encefálica é morte. A pessoa é um óbito já, depende apenas de desligar os aparelhos. E é um ato de bondade, de boa fé mesmo, assim, é uma parte do seu ente querido que vai possibilitar que uma pessoa viva melhor, né? E isso todas as religiões, e mesmo quem não tem religião, entende que fazer o bem é o melhor que o ser humano pode fazer, né? Deixar o mundo um pouquinho melhor do que ele encontrou. E a doação nos permite fazer isso. Então, talvez a gente devesse falar mais sobre esse assunto nas nossas casas, né? As famílias deveriam conversar mais sobre isso e dizer, o que você acha da doação? Você seria doador? Porque quem decide não é a pessoa que está em óbito. Ela pode até ter falado a vida inteira, não, eu sou doadora, doadora. Ela não pode, eu não sei como é que é a legislação, doutor Luciano, ela pode deixar por escrito? Né? Ela pode deixar, mas o que vale é a opinião da família. Ainda que ela seja doadora, se a família disser não é, a central não discute. Eu acho, me permite, deputado, que faça consideração com relação a isso que a doutora Andréa pronunciou, eu acho que isso é fundamental. Em primeiro lugar, nós temos que trabalhar para se criar no nosso país uma cultura de transplantes. A legislação brasileira, deputado e telespectadores, ela é uma das mais rigorosas do mundo com relação a isso. Hoje nós temos, e foi muito bem colocado pela doutora Andréa, a necessidade, a decisão final e suprema é da família. Por isso que as campanhas sempre, a gente solicita que aquelas pessoas que estejam sensibilizadas com relação à doação, que queiram ajudar outras pessoas a retomar uma vida com qualidade, elas se manifestem para os seus familiares dizendo, olha, eu sou doador. Se acontecer um imprevisto comigo, que pode acontecer com qualquer um de nós, e que eu venha entrar na situação de morte encefálica, eu quero ser doador. Porque a família vai atender a essa solicitação, esse desejo. Porque, deputado, reforçando o que foi falado anteriormente, o senhor pode ir em 1000 cartórios do mundo registrar que o senhor é doador. Isso não tem valor nenhum hoje. A decisão é da família. Mas não seria necessário mudar isso, não, essa legislação? Eu estou falando isso, eu já comuniquei para minha esposa, já comuniquei para os meus pais, eu vou esperar meus filhos crescerem, que são crianças ainda, mas já com meu desejo, falar, se acontecer algo nesse sentido, vocês não tem problema não, eu acredito muito em Deus. Pode pegar metade do que tiver aqui funcionando e pode distribuir, porque, como a doutora falou, é dar uma chance para quem... Isso. E muitas vezes é só para aumentar um pouquinho o tempo de vida da pessoa, né? Exatamente. Se ela ia morrer em 3 meses, nós estamos dando aí mais 10 anos para ela, quem sabe para curtir um pouco a vida. Então, não seria necessário mudar essa legislação, não? Se eu registrasse no cartório, deveria valer a minha vontade? Deputado, até porque o órgão é meu? O senhor se lembra que havia a identidade constava. Mas o que aconteceu? Observou-se que nessas situações as pessoas ficam mais angustiadas com relação ao desenrolar da sua etapa na UTI, quando em suspeita de morte encefálica. Ou seja, como a questão dos transplantes é importante que haja transparência, que haja cumprimento do que determina a legislação, se o documento constando que a pessoa doadora, que isso aí tenha valor legal, o que as pessoas questionam muito é se, na verdade, isso não vai facilitar a morte, o desenlace é mais rápido do que era anteriormente. Ou seja, que outros interesses em jogo que vão contra o que a gente pretende, que passam a atuar. Ou seja, vai se facilitar a retirada de órgãos baseado apenas numa declaração, sem a preocupação em registrar realmente se aquela pessoa está em morte encefálica. A preocupação das pessoas tem uma certa validade, porque a gente sabe que em toda profissão tem gente que tem problemas com a justiça, vamos dizer assim. Eu já passo para a senhora, doutora, só um minutinho. Mas as pessoas precisam entender também que a grande maioria dos médicos não ia cometer um ato desse, não só por uma questão de ética, mas também é uma questão que pode dar problema
policial para eles também, né? Eles podem ser, é ou não é? Eu estou falando isso para a gente começar a criar essa consciência nas pessoas. Isso, e além do mais, desculpa só antecipando a fala do doutor André, mas além do mais, deputado, a doação é antes de tudo um gesto de amor, um gesto de caridade, é um gesto altruísta, ou seja, eu vou doar, a mim não me interessa quem vai receber, eu sei que alguém vai receber a consequência daquele meu gesto. Então, essa conotação principal que as ações com relação aos transplantes procuram desenvolver diante da população, ou seja, você está doando uma parte de você para alguém que vai se beneficiar, que seja viver um dia a mais ou 10 anos a mais, mas vai conseguir usufruir um pouquinho mais desse tempo que Deus deu para cada um de nós na Terra. Ok, doutor André. Eu só queria esclarecer um detalhe. A equipe que detecta e fecha o protocolo de morte encefálica nunca pode ter membros da equipe transplantadora. Porque senão daria esse conflito de interesse que pode levar os familiares a pensar, não, ele está querendo o rim do meu irmão, então é por isso que ele está detectando a morte dele. Então não é possível isso. São equipes distintas, eles podem se conhecer, podem até ser amigos, mas eles não fazem parte da mesma equipe. Normalmente quem detecta a morte encefálica é a equipe da UTI, que são os médicos intensivistas que trabalham na UTI dos hospitais. E a equipe de transplante só entra depois que a morte encefálica foi confirmada. Ela é confirmada pelo diagnóstico de 2 médicos, sendo que um deles é neurologista, e um exame de imagem. Sendo que a família pode participar do exame de imagem. Se ela quiser assistir, pode ser uma arteriografia ou um eletroencefalograma, ela pode estar presente para ver que não tem nenhum movimento cerebral naquela imagem. Com isso, ela se sente mais segura de que realmente, olha, o meu familiar morreu. Eu vi no exame que não tinha nada detectado. E quem vai entrar para fazer essa coleta do órgão é uma outra equipe ligada à central de transplante, mas que não tem nada a ver com a equipe que detectou. Então, assim, nesse sentido, a população pode ficar tranquila, porque, embora existam profissionais de ética duvidosa, ainda que ele quisesse, ele não teria como ter acesso. Não existe como você roubar um órgão de alguém, a gente fala tráfico de órgãos, no nosso país isso é impossível, porque uma equipe transplantadora, ela é cadastrada no Ministério da Saúde, não é qualquer um que fala assim, não, vou chegar lá e vou fazer, não é. Então, podem ficar tranquilos, falem sobre esse assunto com a sua família e tenham certeza de que é um processo transparente, como o doutor Luciano disse, de amor. Né, para que a gente possa fazer o bem para as outras pessoas. Ok, doutora André, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Doutora Valesca, obrigado pela participação. Obrigada, boa noite. Boa noite. Doutor Luciano, obrigado pela participação. Eu que agradeço. E o tempo é tão curto, né? Nós estamos às ordens. Se precisar, eu estou falando o nome das outras duas, não sei, não recebi delegação delas, mas nós podemos, em outros momentos, conversar sobre isso. É muito bom e a gente agradece bastante. Perfeito. Gente, eu vou ficando por aqui agradecendo muito a sua colaboração e você ter ficado com a gente até esse horário. Que Deus abençoe você. E não se esqueça, doar órgãos é doar vida. Um abraço.